A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor é conosco. Bom estarmos aqui na presença do nosso Deus e entrando mais uma vez na sua casa, você me dando este privilégio, sendo edificado aí onde você está. A palavra do Senhor nos faz fortes, a palavra do Senhor nos encoraja. A palavra do Senhor é algo que não pertence a este mundo, somente algo que estivesse fora daqui, algo que não estivesse atrelado aos padrões da humanidade, de raciocínio lógico, científico, porque tudo aquilo que nós temos e tentamos buscar resposta não foram suficientes. Tudo que Deus tem é sobrenatural. Nós precisamos adentrar no mundo espiritual, porque a sua palavra não se discerne carnalmente, mas somente espiritualmente. É alimento para a nossa alma e faz aquilo que todos os argumentos do mundo não conseguem fazer. Faz aquilo que todos os elementos do mundo, tudo que o mundo tem para oferecer ajuda, é insuficiente em determinadas circunstâncias de nossas vidas. Mas para sermos encorajados nesta noite, eu e você temos este alimento do céu, que é a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você somente um versículo que diz sobre a grandeza do nosso Deus. Isaías 40, versículo 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. A coisa mais importante nesse momento em que nós estamos atravessando é conhecermos a grandeza de Deus, é conhecermos a largura e a altura do seu amor, conhecermos a sua soberania, todos os seus atributos, aonde nós podemos descansar em seu caráter, descansar no seu amor, fazer dele o nosso esconderijo, fazer dele a nossa esperança. Quantas vezes, amados irmãos, nós estamos rodeados em meio às circunstâncias da vida, as preocupações do presente momento, que nós não conseguimos muitas vezes racionalizar de uma forma sensata, conforme a fé e a palavra de Deus assim nos ordena e nos instrui. E muitas vezes somos comparados a um peixe que está fora da água. Se nós tirarmos um peixe e colocarmos este peixe em cima de uma calçada ou em cima de uma mesa, desprovido de qualquer umidade, ele vai se bater desesperadamente, porque ele não tem noção do que está acontecendo. Tal ambiente não é um ambiente natural para a sua vida. Mas quando um peixe está dentro de um oceano, ele não tem a real dimensão da grandiosidade da quantidade de água que o envolve. Ele está num ambiente extremamente natural para a sua vida. Ele nunca vai se incomodar por estar molhado. Ele está cercado por águas, está se sentindo bem, está envolto a uma grandiosa umidade. Toneladas de águas estão ali sobre ele e em volta dele para que ele possa desfrutar. Isso me faz trazer à nossa memória esse tipo de analogia, de que da mesma forma não existe um ambiente sequer que nós não estejamos ao alcance das mãos de Deus.
Não existe em nenhum momento na época da história da existência humana em que Deus deixou de ser. Deus sempre é. Deus sempre será Deus. Ele está em todos os lugares. Ele é grandioso. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós sonhamos, pensamos e esperamos. Ele é poderoso para guardar as nossas vidas. Confesso a você, eu como pastor, quantas vezes eu me pego refletindo sobre inúmeras coisas, refletindo sobre por que nós estamos vivendo em meio a isso tudo. Às vezes temendo até mesmo pela minha própria vida, não porque eu tenha medo de morrer, mas eu tenho medo de ter a chance de não ver a minha filha crescer. São coisas que fazem parte da nossa vida. São indagações que fazem parte das nossas vidas. Agora, eu não posso de forma nenhuma permitir que o medo possa controlar a minha vida. Eu não posso de forma nenhuma me permitir que a perplexidade possa estar acima da coragem e o desespero venha tomar conta do meu coração. Eu preciso, ainda que eu não entenda, saber que Deus está no meio disso tudo, que o Senhor está nos abençoando, que o Senhor está nos guardando, que o Senhor está nos livrando de todo mal, que Deus que trouxe, segundo a sua vontade permissiva, trouxe todas essas situações também, permitindo que essas coisas acontecessem, e Ele é poderoso para guardar o seu povo, guardar as nossas vidas. Há muitas coisas que nós não sabemos, mas aquilo que nós precisamos saber é o suficiente. Quando nós olhamos para o drama da história de Jó, nós vemos que ele começou muito bem. A sua fé demonstrou inabalável em relação daquilo que Satanás havia trazido como algo que poderia ser relativizado. A própria fé do servo de Deus, colocando em xeque a fé de Jó, como se Jó servisse a Deus somente por aquilo que Deus poderia dar, pelas suas benesses, pelos seus presentes do céu. E Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, Deus me deu, Deus tirou, todavia louvado seja o nome do Senhor. Mas se nós acompanharmos todo o trajeto da vida de Jó, se nós olharmos lá nos meados do capítulo 36, chegando lá no capítulo 37, nós vemos que Jó, ele não blasfema contra Deus, porque era sobre isso que Deus estava falando. Jó era incapaz de blasfemar contra Deus, e o diabo disse que ele era capaz de blasfemar, mas Jó amaldiçoou a sua própria vida. Jó, em um determinado momento de sua vida, ele estava cheio de autojustiça. Ele dizia que não existia em seu coração nenhum motivo para estar passando por aquilo tudo, que havia uma perseguição de fato dos céus sobre a sua vida, e ele estava começando a enxergar Deus como o seu próprio inimigo, que sem causa nenhuma havia se levantado contra ele, e ele não conseguia entender o que estava acontecendo. O apóstolo Paulo, eu não me lembro agora aonde está este versículo, mas quando ele estava falando, se eu não me engano, isso está relatado em 2 Coríntios, quando ele estava relatando a respeito de como Deus preserva alguns
salva alguns, e outros são escolhidos, outros são chamados, e outros, infelizmente, estão condenados. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a misericórdia de Deus e sobre Israel, que havia negligenciado a salvação, e por causa dele Deus se abriu para nós, os gentios, ele fala: ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos e quão impenetráveis são os seus pensamentos. Quem pode sondar o coração, a mente do Senhor? Quem porventura foi o seu conselheiro? Quem deu a ele para que Deus pudesse ficar devendo depois? Ó profundidade das riquezas e da sabedoria e da ciência de Deus. É o cântico do cisne do apóstolo Paulo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava querendo dizer: eu não tenho respostas para muitas coisas, por que Deus faz isso, por que Deus faz aquilo, mas este cântico era algo que o apóstolo Paulo queria que nós aprendêssemos: que Deus seja glorificado, tanto no sim como no não, que Deus seja glorificado naquilo que nós sabemos e naquilo que nós não sabemos. Jó não tinha noção nenhuma em relação àquilo que envolvia o drama de sua vida, e no capítulo 38 o Senhor se revela a Jó através de um redemoinho, e ele disse: quem é este que escurece os meus desígnios com as palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu falarás para mim, se é que sabes. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz se tem entendimento. E ele começa a falar inúmeras coisas, como quem diz assim: você sabe quem estica o pescoço do avestruz? Você sabe quem dá direção ao caminho das aves migratórias, aonde a águia faz o seu repouso, o caminho do Leviatã nos mares, as estações dos tempos, a madrugada como surge, as estrelas dos céus? Várias perguntas são feitas para Jó, e lá no capítulo 42, depois de várias perguntas, Jó então fala: bem sei que tu tudo podes, em nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Este é o cântico do cisne de Jó: que tu seja glorificado naquilo que eu não sei, que o Senhor seja glorificado naquilo que, do pouco que eu venho a saber. Todavia, amados irmãos, Deus permitiu a sua revelação através de Jesus Cristo, através da sua palavra. E hoje eu estava conversando com um irmão, eu estava falando com ele, que às vezes é inevitável que as informações possam vir e chegar aos nossos ouvidos, ainda mais um homem como eu, que sou um homem da ciência também. Sou um pastor, mas sou um profissional de saúde, e a todo momento chegam informações, até mesmo sem querer. E eu estava falando com ele que nós temos um maior presente em nossas mãos, não só as informações que possam ser dadas para o nosso presente, como também as informações que possam ser dadas para o nosso futuro, a palavra de Deus. E precisamos descansar nela. Quando Isaías disse: quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Isaías estava trazendo ao povo uma experiência que ele havia tido no templo, onde ele viu o Senhor com as suas vestes reluzentes no templo,
Serafins estavam em torno dele, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E Deus se manifesta sempre nos momentos mais determinantes da vida de um homem, da sociedade ou de uma geração. Isaías havia acabado de perder o seu primo rei. No tempo que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre o alto e sublime trono. Ele era um dos conselheiros do rei, tinha acesso à sala do trono. Politicamente, o profeta era alguém muito bem investido, cheio de autoridade política, um status quo acima da média, e ele viu que a falta de um grande líder podia trazer um imenso desespero à nação, mas Deus mostrou para ele: o verdadeiro rei está sentado sobre o alto e sublime trono, governando com poder e equidade. E é nesses momentos mais difíceis é que Deus se manifesta e mostra a sua glória, a sua grandiosidade e o seu poder. E a pergunta que eu quero fazer nesta noite: qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho da grandeza do seu Deus? E na revelação de Isaías, o Senhor continua dizendo que Ele mediu as águas na concha de sua mão e pesou o pó da terra em balança de precisão. Deus mediu os céus a palmo e espalhou no firmamento as estrelas. Deus é maior do que tudo que Ele criou. Quão grande é o seu Deus? Quem é Deus para você? Aquele que nem o céu dos céus podem conter, é o seu refúgio, é o seu abrigo no temporal. Deus é o seu refúgio, Deus é o seu abrigo. Se há muitas coisas que você não sabe, se a nossa vida ainda está em suspensão diante dos cenários políticos, templo que ainda não se abre, sinto falta de vocês, sinto falta da minha igreja, sinto falta do meu povo, de todos os problemas em todos os países. Nós vemos que a situação no Brasil é uma situação muito complexa, porque temos que lidar não só com uma epidemia, mas com um governo que não consegue se entender. Mas a palavra do Senhor nos diz que um menino nos seria nos dado, e o seu nome seria Emanuel, e o governo estaria sobre os seus lombos. Amado, eu estou pregando para mim e pregando para você nesta hora. O nosso governo não é deste mundo. Vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Ele é grande, o Senhor é grande. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, eu quero colocar a vida dos teus servos nas suas mãos e te pedir que o Senhor acalme o meu coração, que o Senhor acalme o coração dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que a sua graça seja derramada sobre nossas vidas, que venha a sua bênção sobre os seus filhos e filhas nesta hora. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor Deus, de pregar a sua palavra. Muito obrigado pela oportunidade nesta tarde de estar envolvido com um grupo de irmãos, arrecadando, Senhor Deus, alimentos não perecíveis para dar para aqueles que precisam, que estão desesperados na sua casa. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta tarde. Muito obrigado por este dia. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está conosco, e grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Fique com Deus, meus amados. Que Deus os abençoe.